Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nós nos saudamos e abraçamos essa igreja maravilhosa, sempre presente, atenta, e queremos também aproveitar a oportunidade para cumprimentar o internauta que interage conosco. É uma alegria também tê-los conosco nesta noite de doutrina, nesta segunda-feira de ensinamento bíblico, para que juntos possamos crescer a mais e mais na presença do Senhor. Muito bem, a temática desta noite está posta, e é essa: renovando a cobertura espiritual, parte 2. Renovando a cobertura espiritual, parte 2. Muito bem, amados do Senhor, nós aproveitamos para ler a parte introdutória que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e leremos apenas 3 versículos dessa maravilhosa história. Primeiro livro dos Reis 19, de 19 ao 21. Primeiro Reis 19 a 21, eu passo a ler. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se dispôs Eliseu, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Bendito sejas, Deus vivo, nesse momento de doutrina, de ensinamento, onde com certeza o Senhor nos dará uma vez mais a visão nítida do teu amor, da tua comunhão, para que estejamos sempre aptos, e te agradecemos pela tua liderança, pela tua direção nesse culto, já designando para nós os 5 minutos de oração, quando também já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, tanto quanto lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que tenhamos o mesmo desempenho já empreendido por esse maravilhoso ministério de louvor. Abençoa-nos, unge-nos e capacita-nos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, todos nós conhecemos essa história, e ela também foi e nos foi mencionada na parte 1 de renovando a cobertura espiritual. Então, nessa noite, só para que lembremos e possamos lembrar, Elias estava concluindo o seu ministério. E ele então vai partir para o momento em que ele sabe que Deus de alguma forma o tomará e o tomaria como fez. E então Elias vai e encontra-se com Eliseu. E ele diz a Eliseu, que andava lavrando, trabalhando com 12 juntas de bois, e adiante dele, Eliseu, estava com a 12ª, a número 12 de juntas. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias,
Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois os cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. E o procedimento de Elias foi muito sábio. Tu tens que estar comigo e tu tens que observar quando eu for tomado. Quando eu for à glória com o Senhor, tu tens que estar comigo. E nesse momento todos nós sabemos e adiantamos a visão do que aconteceu. Eliseu acompanhou Elias e exatamente viu o momento em que Deus tomou Elias para si. E nesse momento então nós sabemos e conhecemos que o ato de jogar o manto significava: olha, aí está o ministério. Você quer seguir-me? Você quer ser como eu? Ou você quer receber de Deus aquilo que Deus designou? E Eliseu não se fez absolutamente de rogado, dura coisa pediu, é claro, mas queria a porção dobrada, queria realmente seguir o processo divino na vida de Elias. E Elias então recomendou alguns passos que ele, Eliseu, teria que tomar para ter sobre ele a unção que acompanhara Elias no seu ministério. E então vemos que na íntegra o Eliseu, após ver Elias ser tomado, Eliseu tornou, ao aplicar sobre as águas de Jericó, Eliseu tornou saudável as águas de Jericó. Eliseu predisse a vitória sobre Moabe. Eliseu aumentou o azeite da viúva e a sunamita, por conseguinte, e Eliseu então recebeu a porção do Espírito Santo que atuava em Elias. Citamos ainda, para que você possa lembrar, a cura do leproso Naamã, depois a própria cura do seu serviçal Geazi, que alguns chamam de Geazi, sem nenhum problema. Ele então foi extremamente utilizado por Deus, fez o machado flutuar, enfim, os milagres, as intervenções divinas na vida do profeta Eliseu foram tão intensas quanto fora na vida de Elias. E então aqui nós entendemos que Eliseu não possuía essa unção, e teve a sua unção renovada, e teve a sua unção duplicada, e recebeu de Deus a intensidade pela qual Deus utilizava e usou com a vida de Elias. Então, é um exemplo prático de renovação de cobertura espiritual que a Bíblia nos mostra quando relata a combinação, o acompanhamento, o companheirismo entre Eliseu e Elias. Os profetas, então, são, nesse momento, partícipes da bênção de Deus. E Eliseu, quando disse: deixa beijar meu pai e minha mãe, ele não estava fazendo como um cidadão, citado por Cristo como exemplo, disseram: deixa primeiro enterrar. Não, ele estava dizendo: eu vou te seguir, e para esse ato eu tenho que entregar os bois, tenho que concluir o meu trabalho e beijar meu pai e minha mãe, e vou e te seguirei. Então Elias apenas disse: olha, tu sabes o que aconteceu, tu sabes o que fiz contigo, então volta. Ou seja, muito cuidado com o que vais fazer. E Eliseu cumpriu cabalmente, fez tudo aquilo, fez com os aparelhos dos bois, cozeu a carne, distribuiu-as para o povo, foi com pai e mãe, os beijou e voltou e seguiu Elias, até o momento em que Elias foi tomado por Deus. Muito bem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, segunda aos Coríntios 4, de 16 a 18, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário,
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, aqui não é o verbo de corrupção carnal, mas o verbo de envelhecimento. Eu vou repetir, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, oxide, se corrompa, nós, contudo, olhamos e contudo, diz aqui ipsilíteres a palavra ao pé da letra, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, temporárias, e as que não se veem são eternas. Paulo está aqui, pelo Espírito Santo, advogando a visão espiritual que deve ter a pessoa, o profeta, o crente, que quer ter unção, que quer ter renovação espiritual. Ele tem que entender que o tempo, a temporalidade, não afeta a espiritualidade. O homem de Deus, o servo de Deus, tem que entender que o seu envelhecimento, a corrupção da sua carne no sentido de oxidar, de envelhecer, não tem nada a ver com o seu homem interior, com o homem da fé, que busca a Deus, porque esse homem interior se renova dia a dia, recebe de Deus os influxos, o impacto do Espírito Santo e se renova. Então o homem espiritual não tem idade. Quantos recebem essa bênção? O homem espiritual não envelhece. Ah, pastor, mas envelhece não, meu irmão. Ainda que ele envelheça carnal e corporalmente, o homem interior se renova dia a dia. Então ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, há pessoas e há muitas pessoas que perdem vida por causa da angústia das tribulações, que perdem bênçãos porque são iracundas, são nervosas, e perdem vida, perdem esperança, e se deixam influenciar pelos momentos críticos, que são circunstanciais. Para Paulo, depois que ele entendeu o encontro e a transformação que Cristo operou em sua vida, essa tribulação era leve e momentânea, leve e passageira. Então, todo homem que se deixa abater pela angústia, pelas tribulações, é um homem que terá, isso é comigo, isso é com todos nós, que terá dificuldade de amadurecer espiritualmente, dificuldade de renovar-se dia a dia, dificuldade de ser a sua vida e de ter a sua vida renovada, e dificuldade para ter uma cobertura espiritual vinda do Senhor. Por quê? Porque ele se apega nas coisas que ele vê, a falta de recursos, a crise, a angústia. Essas coisas são temporais, são passageiras e não devem nos atingir. Mas quando nós olhamos para essas coisas que se veem, nós passamos a ser o quê? Carnais, a ser pessoas vistas como aquelas que só esperam no bem-estar. Se tudo vai bem, se tudo vai mal, a pessoa é uma derrotada. Então isso não pode ocorrer, porque a cobertura espiritual está diretamente ligada à novidade de vida. Então é impossível que alguém queira renovação espiritual se deixa abater pelas vicissitudes da vida. É impossível que ela tenha cobertura espiritual. Ela pode ter outras coberturas, menos espiritual, porque para nós, essa leve e momentânea tribulação produz o quê? Eterno peso de glória. Então, seria motivo de alegria ou de tristeza sofrermos tribulação? De alegria, porque essa tribulação, essa angústia, nós vimos hoje na abertura, a ministra Carla ler sobre as bem-aventuranças,
elas produzem para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Então, o que é bom? Eu me alegrar, nós nos alegrarmos da tribulação, porque sabedores somos de que se somos atribulados, se somos perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo mal contra nós, Deus está produzindo lá na glória um eterno peso de glória. Então nós somos o quê? Galardoados. Então o homem espiritual, ele não atenta para o que ele vê, mas ele atenta para o que não vê. A glória de Deus você viu, a glória de Deus você apalpou, o poder, a majestade, a visão, o poder e a glória de Deus são invisíveis, porém é para isso que devemos olhar. Quando nós atentamos para as coisas que não se veem, a Bíblia diz, então, que as que não se veem são eternas. Então, o teu habitat, a tua visão, a tua esperança está no Senhor, a tua glória está na tua pátria, que é celestial. Então nós não devemos ser arraigados, enraizados com as coisas do mundo, sob pena de não termos renovação de cobertura espiritual, sob pena de não alcançarmos visão e sermos eu mesmo, nós todos os que procedem assim, internauta, tolos, estultos, com discernimentos falhos, errados, errôneos, porque não acompanhamos as coisas que não vemos, o que é eterno, o que é poderoso, para que tenhamos a convicção de que quando fazemos isso, nós só teremos alegria. Por isso que Jesus fala no final lá do sermão, alegrai-vos, à medida em que sois coparticipante dos sofrimentos do Espírito Santo, na vida dos profetas, porque assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vós. Então nessa noite, queridos, essa leitura desse texto, de 2 Coríntios 4, 16 a 17, veio a calhar, é uma leitura gloriosa e indispensável para todos nós. Aqui é um clamor de Davi. Esse salmo é muito conhecido, é muito citado. Salmos 51, verso 10, pediria que nessa noite, a nossa amada irmã, a nossa linda irmã Celi Celestino, nos possa ler, a Celi, os Salmos 51, somente o versículo 10, Celi. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muito obrigado, amada. Cria em mim, ó Deus, já muito bem lido pela Celi. Cria em mim, ó Deus, o nosso salmista Davi, o rei Davi, o ungido de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pureza de coração, ela é também relatada na bem-aventurança e nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, irmãos, é um filtro invisível. Olha lá, invisível. Você crê na invisibilidade de Deus? O filtro espiritual é algo que deve estar no nosso coração, no nosso entendimento. Renove o espírito do seu entendimento, Afrânio, purifique o teu coração. Tudo é puro para os que são puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque a própria mente e a consciência deles estão corrompidas. O que é um coração puro? É um coração que não malda, é um coração que não leva à tribulação, à valia. Agora, cuidado, o coração puro também, aí é que nós temos que distinguir, simplesmente falando, e entender o discernimento espiritual. O coração puro, ele discerne o mal. Sim, ele discerne o mal e o bem. Agora, veja bem, não é o fato de você, de eu, de nós, igreja, termos discernimento,
que iremos maldar. Não, não, a maldade está no coração. A maldade está nos olhos, no entendimento de quem não tem o coração puro. E aquela velha história, aquela velha alegoria, usada para aquele vizinho ou para aquela vizinha que olhava e via a roupa da vizinhança toda imunda. E um dia veio alguém e disse: olha, sua casa precisa de uma limpeza. E o exemplo é com a pessoa feminina. E ela disse assim: é porque eu preciso mesmo. Aí ele falou assim, o cidadão, fez uma limpeza maravilhosa, limpou a vidraça das janelas, que não eram abertas, eram fechadas, e chamou: veja se está bom. Ela disse: poxa, pela primeira vez a roupa da vizinhança está limpa. Era a vidraça dela, era a lente que ela tinha, que via os outros sujos. Então o coração puro é aquele que filtra, que neutraliza a maldade perniciosa, aquele que filtra o que é nocivo, que são obras da carne, que Gálatas cita lá muito bem. Mas o discernir, o entender o mal e o bem é um dever de todo cristão. É preciso termos o conhecimento do bem e do mal, porém o coração puro, ele discerne o bem e o mal, mas ele não se deixa influenciar pela maldade. Então o coração puro é o que tem o Espírito Santo como filtro, ele sempre tem essa visão, e quem cria em nós um espírito puro é o Espírito, quem cria em nós, melhor dizendo, um coração puro, é o Espírito Santo. Não somos nós. Não adianta a pessoa se esforçar, anotar, redigir, botar aqui um aparelho e ficar repetindo, não. Isso não faz bem, isso não adianta. Tem que vir de dentro do Espírito Santo. Amém, amados? Cria em mim, leu a Celi, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? Espírito reto. O que é um espírito inabalável? É o que não se abala com as más notícias, é o que não se abala com a fofoca, é o que não se abala com as más interpretações dos outros, porque a maldade está no coração de cada um, não está naquilo que se diz, ou naquilo que a Bíblia, que a palavra propõe, mas está no coração de quem vê. Lembram-se da vidraça que ainda agora foi exposta? Minha irmã, olha a roupa, hoje está bonita. Quer dizer, o problema estava na visibilidade, na lente dela. E você lembra, Jesus disse: limpa primeiro o teu interior, para que o teu exterior fique limpo, porque enxergas a trave que está no coração, ou melhor dizendo, porque vês o cisco que está no olho ou na vida do teu irmão, se não tiras a trave que está na tua vida, ou seja, a falta de filtro espiritual. Quantos entenderam? Isso Davi pediu com humildade: cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E pastora pregando recentemente, a nossa linda e amada pastora, ungida pastora Nayuf, ela dizia assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quantos concordam? Sim, e ela falou algo tremendo: ele pecava sim, agora ele não reincidia, ele não era contumaz, ele pecava ali sim, a primeira coisa que ele fazia era admitir o pecado. O não admitir o pecado, irmãos, é um erro muito grave, e existem seres humanos, não na igreja, internauta, atente bem, que até para pedir perdão não são humildes, pedem perdão por tabela, não se colocam puramente. Então até aí temos que ter filtro para pedir perdão, de fato e de verdade. Então Davi, ao pecar, olhei para o relógio, mas estou sem, está muito bom lá o tempo, mas Davi, ele não era contumaz, ele não era reincidente, ele pecava, abandonava e deixava. Aquele que abandona, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porém o que é contumaz, o que reincide, o que repete, ele não tem. A pessoa, o ser humano que faz isso, não tem pureza de coração, não tem espírito inabalável. O espírito é abalável, o espírito não é reto, porque o coração não é
puro. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Isso é beabá para nós, é ponto facultativo e efetivo, melhor dizendo, para todos nós. Efetivo. Muito bem. Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos de 30 a 31, nosso ministro Anderson Vecchione. Isaías 40, versículos de 30 ao 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. De correr, esse caminhar e não se fadigar, é exatamente aquilo que a Bíblia diz, que o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, amados, não é o fato de ter idade, não é o fato de estarmos combalidos que nos faz declinar espiritualmente, muito pelo contrário. Aqui o Senhor, e já muito bem lido pelo nosso Anderson Vecchione, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, atenção, renovam ou retardam, renovam as suas forças ou sobem como águia, com asas como águias, correm não, caminham e não se fadigam. Então não pense você, e nós somos espirituais, que o Senhor está tratando aqui de corrida, não é? Poxa, o cara tem 70, 80 anos, vai lá, dê um pique aí de 100 metros rasos, rápido, não é isso, é espiritualmente, amém? Eu sei e nós sabemos que a igreja toda sabe, que a igreja toda entende o que estamos falando. Muito bem, nessa noite, portanto, dá tempo de termos mais uma leitura e concluirmos. Eclesiastes 9, Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, versículo 8, irmã Tiele, a nossa amada Tiele, com seu amado esposo André Barbosa, estão dirigindo agora um projeto lindo, de uma drogaria maravilhosa, que está sob o comando deles, dela, da Letícia, dessa família abençoada. Eclesiastes 9, verso 8, Tiele. Sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Linda essa palavra, todos nós conhecemos. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, salvação, pureza de coração, renovação de espírito, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. O que é óleo? Espírito Santo. O que é óleo? Conhecimento. O que é óleo? Unção. Tudo que vem do Espírito Santo. Jamais falte óleo, porque o que é o óleo? O óleo, as propriedades do óleo são maravilhosas. O óleo mesmo, o óleo físico, ele lubrifica, ele desenferruja, ele desoxida, ele dá maior flexibilidade, maior velocidade. Então, o Espírito Santo não é diferente. Quando temos óleo em nossa cabeça, nós temos um coração puro. Quando temos óleo em nossa cabeça do Espírito Santo, temos cobertura espiritual. E jamais isso deve nos faltar. Amém, igreja? Em rota de conclusão, nessa doutrina bem simples, bem pequena, a primeira parte foi muito mais longa, tivemos 13 passagens, nessa é diferente. Vamos concluir. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Quantos encontraram? Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1.
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, com S minúsculo, tomará Elias, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe, Eliseu respondeu: também eu sei, calai-vos. Olha a convicção do Eliseu. Fiquem calados, que eu estou sabendo também disso. Não se metam na minha vida. Eu estou seguindo a ele porque eu quero. Os profetas, olha, cuidado, tu sabe o que vai acontecer? Sei, fiquem calados que eu já sei. Amados, quando se tem convicção, esses que falaram, está vendo? Não tinham óleo, estavam com o coração emperrado, não tinham discernimento. Eliseu sabia o que queria, a porção dobrada de Elias. Muito bem. Então vou do 4 de novo, repetir. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, estou repetindo: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Repare que são vários lugares, e Eliseu não saía do pé de Elias. Elias: fica aqui. Eliseu: que nada, vou nada ficar aqui. Fica-te aqui. Vou nada, eu vou também. Jericó, para onde tu fores eu vou. Eu estou no versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Eu vou adiante, 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, então, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aí pegou pesado, não é? Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, ou assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo no versículo 11, eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Ali estava sobre Eliseu a unção de Elias. Senhor Deus, que renovemos a cada dia o nosso coração, que deixemos o Teu Espírito Santo criar. A palavra criar significa um processo de criação de um coração puro e de um espírito reto, portanto um espírito inabalável. Pai Santo, que tenhamos convicção, certeza,
que devemos discernir o bem e o mal, mas nunca deixarmos que o mal que as Escrituras apregoam como obras da carne, dominem o nosso coração. Nessa noite, Pai, alcança os internautas, alcança aqueles que irão ouvir e assistir esse vídeo em qualquer tempo, e que o Teu Espírito Santo continue operando em nós, mantendo as nossas vestes limpas, e nunca falte óleo sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Rei? Ministério de Louvor já a caminho.